Olá, olá, minha querida! Chegou o nosso quadro Terapia e Fé, um espaço de restauração e de reconexão com você mesma. Sejam muito bem-vindas. Que bom ter você aqui. Olha, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse vídeo fazer sentido para você, comenta aí, dá um like e encaminha para alguma pessoa que você acha que essa palavra vai contribuir. É um quadro de terapia e fé, muito poderoso. Aconselho você ter aí uma caneta, ter aí uma agenda, ter aí um caderno para você fazer as suas anotações. E tenha também aí a Bíblia, porque é terapia e fé. A gente vai usar aqui sempre a Bíblia para as nossas referências. O meu lema é corpo, alma e espírito. Deus colocou isso no meu coração, esse lema, há muitos anos atrás. Muitos anos mesmo. E eu não tinha assim, uma clareza de falar sobre isso, do lema corpo, alma e espírito. Até que Deus foi clareando, foi me encaminhando e eu cheguei aqui no quadro Terapia e Fé. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar, vamos comentar um tema muito interessante. Está aí na sua telinha. Paz em meio à guerra. Baseada em João, no Evangelho de João 20, do versículo 19 ao 23. Pode me acompanhar aí, pega a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Vamos lá, olha só. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Se lhe retiverdes, serão retidos. Eu acho poderoso esse último versículo. Tem algumas versões que diz: se vocês perdoar, vocês serão perdoados. Se vocês não perdoar, não serão perdoados. Mas aqui nós estamos com um tema muito importante quando fala sobre paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra. Gente, se a gente olhar o contexto, dessa história de como estava aqueles dias, é até difícil falar. Fique em paz, esteja em paz. Jesus havia sido crucificado, tinha sido sepultado. Os discípulos estavam com medo, porque o mestre, aquele que ia à frente, estava morto. Até o momento, até onde eles entendiam, né? Era uma situação emocional de medo, de confusão, de frustração, de desesperança. E eles estão ali trancados. E de repente, Jesus entra.
e ele entra com as portas fechadas. Aqui nós já temos uma chave poderosa. Jesus entra mesmo quando as portas estão fechadas. Mesmo quando não estamos vendo saída, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando estamos em um quadro de ansiedade, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? As portas estão trancadas. E Jesus entra. Jesus entra, mesmo quando as portas estão fechadas. E o que Jesus faz quando ele entra? Mesmo com as portas fechadas, Jesus entra e libera uma palavra. Qual foi essa palavra? A primeira palavra de Jesus é: paz seja convosco. Jesus, ele não perde controle da situação. Ele entra para corrigir aquilo que está confuso. Você não está vendo nada, você não está conseguindo entender a situação. Ele entra. Ele entra para trazer uma cura emocional. Quando a gente olha para os discípulos, eles estão totalmente sem esperança, sem ver saída alguma, estão trancados. E eles recebem essa paz de Jesus, essa palavra encorajadora: tenha paz. Porque a paz de Cristo, ela não depende das circunstâncias externas. Ela não depende. É independente da situação. A paz de Deus, ela não é ausência de luta, mas ela é presença de Jesus. A paz de Deus é presença de Jesus. A pergunta é, Jesus anda com você? Tem essa liberdade de andar com você? Porque quando Jesus está presente, há uma liberdade, há uma paz. E ele entra, queridas, ele entra e ele mostra o quê? Ele mostra as marcas da dor. Ele não escondeu a sua dor. Ele não escondeu as suas feridas. E quantas de nós não temos a coragem, a liberdade de abrir o nosso emocional, os nossos sentimentos, e a gente fica presa. E você sabia que quanto mais a gente prende as nossas emoções, a gente sofre mais? E detalhe, a gente adoece? A gente adoece quando nós não expressamos as nossas emoções. Eu estou triste? Expressa a sua emoção. Eu estou triste. Eu estou precisando de recuar um pouco, porque é isso que a tristeza, a emoção de tristeza, nos convida, né, a recuar um pouco. Jesus, quando ele entra ali, ele mostra a real situação. Olha aqui, olha as minhas feridas, eu fui ferido. Ele mostra que ele enfrentou aquela situação e venceu aquela situação. As nossas feridas podem servir de testemunho. Olha, eu passei por essa situação e venci. Eu passei por essa tribulação que eu pensei que eu não ia conseguir dar conta. Mas Deus me deu graça, eu venci.
Quanto mais nós escondemos a nossa real situação, detalhe, não é falar para todo mundo, não é falar para qualquer pessoa a nossa situação, é falar para quem realmente tem condições de ajudar. Porque dependendo para quem você fala a sua situação, as coisas ficam pior. Seu nome vai para a lama, o outro está querendo ouvir é isso mesmo, que você é um derrotado, está sofrendo. Você não vai falar para qualquer pessoa a sua dor. Você vai falar para Jesus, você vai falar para o seu terapeuta, a sua terapeuta, você vai contar para alguém de confiança, para o seu pastor, para que ele tenha condições de te ajudar. As nossas feridas, elas precisam ser liberadas. Mostre as suas feridas e receba cura. Não precisa esconder nada. Jesus não escondeu nada. Ele tinha passado e agora ele tinha vencido e está mostrando. A oração, ela é um processo terapêutico, mas é abrir a boca mesmo e falar, contar a sua situação. E Jesus está ali, mostrando a sua situação. E, de repente, Jesus sopra o Espírito e dá uma nova missão para os seus discípulos. Ele dá uma nova missão. Receba o Espírito, receba alívio, receba força, receba direção. E Jesus, aquele assopro, quando eu visualizo essa cena, eu lembro, sabe de quê? De Adão, aquele bonequinho lá que Deus fez lá no início. E quando ele vê que aquele Adão, né, tá ali deitado sem vida, ele assopra. A Bíblia fala que nas narinas do homem, e ele, recebe o fôlego de vida. Quando você respira profundamente, você desacelera. Relaxa. É vida. Como que tá essa respiração sua aí? Pela respiração, a gente sabe o estado emocional de uma pessoa. O que essa pessoa está tendo? Ela está tendo um aceleramento e nem ela percebe. E com esse aceleramento, ela não raciocina direito. Ela vive no automático. Não tem oxigenação no cérebro e ela está no automático. Jesus assopra. Quando ele assopra, os discípulos, a Bíblia diz que eles se alegraram. Eles se alegraram. E Jesus, ele dá aqui uma missão para os discípulos. A missão não é mais fugir, mas é perdoar, curar, transformar. Ele tira o medo e coloca agora um propósito para a vida dos seus discípulos, para a vida daqueles que estavam ali com medo. Agora não ficaram mais com medo, eles agora tinham uma missão de falar: Jesus está vivo, falou por nós, liberou paz sobre nós.
E é exatamente isso que Jesus faz nesse momento para você. Para você que trouxe aí a sua caneta e o seu papel, eu gostaria que você, vamos aqui para uma prática terapêutica, escrever. O escrever é pedagógico. Pegue aí seu caderno e você vai desenhar. Você vai desenhar aí, ó, uma porta. Desenhe uma porta. A porta está fechada. É uma porta simbólica. Você vai desenhar uma porta. E nessa porta, você vai escrever os seus sentimentos, as suas emoções. Você vai escrever hoje. Eu estou com raiva. Meu marido falou isso comigo, meu filho fez isso comigo. Eu estou chateada. Escreve, escreve. Eu estou triste. Eu queria muito que isso acontecesse. Eu estou envergonhada. Falaram isso e isso de mim. Escreve. E enquanto você vai anotando, você respira fundo, ó. Isso, isso, isso. Isso é terapia. E agora, você visualiza mesmo essa porta. Visualiza essa porta. A porta está fechada. Agora Jesus entra, mesmo com a porta fechada. A sua presença traz paz. E ele vê essa porta, vê as escritas nessa porta. E ele olhando para essa porta, essa porta é o seu coração, ele assopra. E esse assopro, ele vai limpando, ele vai desfazendo toda essa escrita. Imagina isso aí. Ele vai soprando e o assopro dele vai apagando o medo, vai apagando a tristeza, as palavras infelizes que falaram para você, de você. E que neste momento você receba a paz, o sopro do próprio Cristo aí com você. Feche os seus olhos, com esse sentimento de paz, de Cristo aí com você. Você recebe o abraço, recebe o alívio, recebe força. Sinta esse abraço. Usa aí a sua mente criativa e sinta esse abraço. Jesus te cura agora. E com o coração grato, fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu aceito a cura. Eu aceito o teu sopro que vai trazer limpeza. E a minha missão, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer de cabeça erguida, com alegria no coração.
porque mesmo em meio a essa guerra, eu sinto a tua paz. Eu sinto a tua paz. Obrigado, Jesus. Gente, que gostoso é usar a mente para coisas boas. Você sabia que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar real de imaginário? Tá aí a importância da gente trazer coisas boas para a nossa mente. Tá aí a necessidade da gente ter o cuidado no que a gente vê, o que a gente ouve. Tem coisas que não tem jeito, você ouve, mas o que você faz? Blinda o seu coração. Se alguém falou alguma coisa com você, você não achou interessante e te entristeceu, você pode abrir a boca e falar assim, ó, isso é sobre ele, não sobre mim, o meu coração está em paz, eu estou em Cristo. Pode abrir a boca e falar isso. Porque se você tem Cristo, fique em paz, mesmo em meio à guerra. Deus te abençoe. Até a próxima, o próximo quadro. Deus abençoe.